Estágio 2. Todos passam a saber que ela, aquela senhora do apartamento X, bloco X, precisa de atenção. Todos são avisados para olhar os seus passos. Os seguranças, os porteiros ficam de olho. Os vizinhos vigiam os seus passos. Ainda estou aqui. Um livro do autor brasileiro Marcelo Rubens Paiva. Talvez você tenha ouvido muito falar nesse título ano passado, em 2025. Talvez esse nome não seja estranho para você, ainda estou aqui, porque recentemente, em 2025, o filme, dirigido por Walter Salles e algumas estrelas, dentre elas Selton Mello e Fernanda Torres, eles não só foram indicados para o Oscar, como também eles venceram, ganharam o prêmio na categoria Melhor Filme Estrangeiro. Sim, o filme é baseado na obra de Marcelo Rubens Paiva, esse livro Ainda Estou Aqui. Eu confesso que eu ainda não vi o filme, está na minha lista, mas eu ainda não vi o filme. Eu queria muito terminar de ler o livro para depois poder ver o filme. Mas esse livro, comecei a ler agora, recentemente, e esse livro é muito emocionante, assim, além de ser recheado de muito conhecimento, de muita informação, ele é muito emocionante. Eu comecei a chorar, assim, nas primeiras páginas. E por que isso? Marcelo conta a história da Eunice Paiva, mãe dele. Nas primeiras páginas, ele narra uma parte muito importante, muito emocionante, que é como a mãe dele se sente agora. Ela precisa ser interditada porque ela se tornou uma pessoa incapaz por conta da doença do Alzheimer. Então ele começa a falar sobre isso, daí ele volta um pouco e começa a falar da trajetória da mãe, como o quanto ele admira a mãe, começa a contar um pouco também da história da vida deles, da família deles. Ele conta sobre o pai, a morte, a tortura que levou à morte do pai na ditadura militar, conta vários detalhes, o que a família dele passou naquela época, que foi um sofrimento muito grande, foi muito difícil, mas esse livro também mostra uma mulher admirável. A Eunice Paiva, ela, depois que o marido foi torturado e morto, ela se tornou uma outra pessoa. Sabe aquela frase que dizem assim, não importa o que fizeram comigo, mas o que eu fiz com o que fizeram comigo? Foi mais ou menos assim, ela reagiu muito fortemente. Eunice ficou com seus 5 filhos, ela ainda era jovem, e aos 40 anos ela foi trabalhar, estudar, fez direito, se tornou jurista, se tornou uma mulher muito forte. Eu não sei se ela era muito forte antes. Aqui não fala muito como ela era antes, mas acredito que sim. Ela era muito prática, mas ela se tornou cada vez mais forte, uma pessoa objetiva, prática e admirável. Então ela se sobressaiu assim com muito esforço e é uma pessoa admirável. Só que depois de um determinado tempo, eles começam a perceber, a família começa a perceber, eles começam a conviver com isso, que é o período em que eles descobrem a doença. Inicialmente desconfiam, uma amiga ajuda, descobre a doença, e aí ele passa a narrar como que é ter uma mãe nessa situação, né? Precisa cuidar, os filhos precisam cuidar, que não é nada muito simples, são vários estágios, e eles vão se adaptando. Mas por que eu falei que foi muito emocionante no começo, que eu chorei muito? Estava no metrô, lembro, as primeiras páginas eu estava no metrô e a lágrima escorria aqui, simplesmente porque nós temos pais, avós, né, a nossa família, as pessoas da nossa família. Essa doença é mais constante nas pessoas de mais idade, e a gente pensa, né, nos nossos pais, para os avós que ainda tem, eu não tenho mais os avós vivos, mas para quem tem, e você se coloca na situação daquela família.
Oiê! Hoje já é um outro dia e enquanto eu estava editando esse vídeo, percebi que tinha um erro no áudio, então eu vou continuar gravando, vou gravar novamente somente a parte que ficou com um probleminha no áudio, tá? Então eu ia dizendo que eu gostei muito da leitura desse livro, que ela é de fácil entendimento, e se você não tem o hábito de ler, se você não é um leitor voraz, como a dona Eunice Paiva era, ainda assim, se você tem pouco hábito de ler, ainda assim você vai conseguir ler e entender facilmente a história, embora o autor vá e volte, ele consegue linkar bem as histórias e você vai entender muito bem aqui o que ele está contando nesse livro. Ele é muito bem escrito, mas não é aquela coisa que só as pessoas, antropólogos, entendem, alguma coisa assim. Eu e você, que não temos tanto hábito de ler assim, a gente consegue entender. Esse livro foi lançado em 2015, sob a perspectiva do que o Marcelo, o autor, e a sua família estavam vivendo. Dona Eunice, nesse momento, estava vivendo um estágio da doença em que a perda de memória se atenuava, que esse é um dos sintomas do Alzheimer, a pessoa vai perdendo a memória aos poucos, e ele escreveu sob a perspectiva do que ele e a família dele estavam vivendo naquele momento. Embora foi instaurada a Comissão da Verdade, o livro faz uma pesquisa bem profunda sobre o que aconteceu tempos atrás. Eu não sei se pode falar essa palavra aqui, mas enfim, os maus tratos das pessoas no passado, pessoas do governo que deveriam estar cuidando do bem-estar social e cuidar das pessoas e proteger, elas estavam maltratando, enfim. Ele também faz uma pesquisa muito profunda e detalha aqui algo também muito triste da nossa história. Além de ter... No fundo, esse livro é um pouco triste também, porque ele conta uma história triste do Marcelo, da família dele e também do nosso país. Então, além de a gente ler e aprender muito com ele, é um pouco triste tudo isso que conta aqui. Mas é uma história em que é um livro em que a gente aprende muito. O autor fez uma pesquisa bem profunda sobre o que estava acontecendo. Ele voltou, tempos atrás, para saber o que tinha acontecido lá na época dos maus tratos e da morte do pai dele. Ele relata aqui também, a verdade, o nome de muitos dos assassinos do pai dele que se tornaram público, e muitas verdades que vieram a público sobre aquela época. Ele se percebe também que ele fez uma pesquisa profunda para colocar aqui nesse livro. Então eu acho que vale muito a pena ler, porque não só, eu acho que de modo geral a memória do brasileiro, ele esquece muitas coisas do que aconteceu no nosso país, isso não é preservado normalmente, passou e aí não se fala. Tudo bem que é algo muito vergonhoso, mas faz parte da nossa história para que a gente não repita isso mais no nosso país. Eu sugeria que você, se puder, você leia, você fale também para as pessoas sobre isso enquanto se pode ler, enquanto se pode comentar, enquanto se pode falar, enfim. Mas o livro me chamou muito a atenção, não só pelo título, Ainda Estou Aqui, mas me chamou muito a atenção pelo fato do filme. O filme, claro, ele foi visto até a última pesquisa que eu li, até onde eu estou gravando esse vídeo, o filme Ainda Estou Aqui foi visto por mais de 6 milhões de pessoas ao redor do mundo, segundo a pesquisa que eu fiz no momento em que eu gravo esse vídeo. Ele alcançou 42 países. Claro que o sucesso do filme fez com que muitas pessoas chamassem a atenção para ler esse livro, e esse livro ficou em algumas semanas, não sei ao certo o período, mas ele ficou entre os mais vendidos, livros mais vendidos de não ficção. E claro, isso também foi um dos motivos pelos quais eu também quis muito ler esse livro, embora já tivesse lido
Feliz Ano Velho, de Marcelo Rubens Paiva, mas eu li na escola e aí é sobre outra perspectiva. Inclusive, está na minha lista para eu ler novamente o livro do Marcelo. Inclusive, estava antes mesmo de ler, de ter o interesse de ler esse daqui. Mas eu queria falar um pouco sobre o título em si, Ainda Estou Aqui. A dona Eurice Paiva, ela fez uma busca desde aquele 20 de janeiro, onde o marido dela saiu para dar um depoimento ou algo assim, dirigindo seu próprio carro, seguido de policiais e nunca mais voltou. Desde então ela fez uma busca ferrenha em busca da verdade do que aconteceu, do que teria acontecido com seu marido. A gente pode imaginar, talvez, o que possa ter passado, a família e tal, mas ela foi uma verdadeira guerreira. Mas ela foi em busca disso durante todo o tempo, ela se refez, né? E ela foi em busca da verdade. Então ela ficou lá, procurando a verdade e buscando e lutando pela verdade durante muitos anos. E quando essa verdade veio à tona, ela estava, mas não estava totalmente enquanto aqui, né? Porque a memória dela já estava muito falha e eu não sei se ela chegou a se sentir propriamente justiçada, sentiu que foi feita justiça, né? Porque nesse período ela já não... Enfim, o Marcelo reescreve no livro em que, naquele período em que foram divulgadas muitas verdades sobre esse período, ela chegou a ver, na TV ficava sempre ligada no apartamento dela, chegou a ver imagens, falava sobre as notícias da época. Então não sabemos ao certo o que ela chegou a ver, qual era a opinião dela, mas o autor escreve aqui sobre momentos em que, já nesse estágio bem avançado, em que essas verdades vieram à tona, o autor escreve aqui nesse livro em que ele cita alguns momentos de lucidez, né, da mãe, que eles estavam em momentos de almoço de domingo e que ela estava ali presente, que muitas vezes não estava presente. Ela, por vezes, fazia comentários que condizia com toda a conversa, para surpresa de todos, e o que os alegrava, né? Porque o assunto, a frase que ela mencionava tinha a ver total, fazia sentido com o que eles estavam conversando em família. E todos eles se alegravam com isso, claro. Mas eu sugiro a você a leitura do livro. Te peço que, se você já viu o filme, escreve aqui nos comentários qual que é a sua opinião. Eu não vi o filme ainda, eu quero ver. Eu sei que já pesquisei o streaming que está disponível. Eu até comecei a ver alguns minutinhos, mas eu fiz questão de finalizar a leitura do livro primeiro, para depois ver o filme. Então, claro, foi um sucesso, né? Eu não tenho dúvida de que será eu vou gostar com certeza. Mas eu preferi terminar o livro antes. Então, se você vê o filme, se você já viu o filme, me conta aqui nos comentários o que você achou, me conta qual foi a sua opinião. Nós nos vemos no próximo vídeo. Até mais.